Olá pessoal, eu sou o professor Jackson, coordenador do curso de Economia, e quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso curso. Nosso curso tem uma matriz diferenciada. Diferenciada em que sentido? Nós temos um foco especificamente em economia, é claro, mas é dividido em 4 grandes clusters de conhecimento, ou seja, 4 grandes áreas da economia. Primeira área, a gente denomina de teoria econômica. A teoria econômica ela é subdividida em microeconomia e macroeconomia. Microeconomia, como o próprio termo já está colocando, é o estudo da parte micro da economia, ou seja, as relações entre os consumidores e as empresas. A macroeconomia ela vai estudar os grandes agregados macroeconômicos, como por exemplo a taxa de juros, a taxa Selic, a bolsa de valores, o nível de investimentos em uma economia, o PIB, a renda, o desemprego, a inflação. Então esse é um dos eixos do curso, ok? A teoria econômica, micro e macroeconomia. Segundo eixo é um eixo em método quantitativo, onde a gente vai trabalhar com cálculo, com estatística e econometria. Por que esse eixo é importante? E é o curso aqui no estado do Paraná que mais tem método quantitativo, curso de economia com mais método quantitativo. Por que isso é importante? Porque nós economistas utilizamos muito de instrumentos matemáticos, não só para ler e interpretar a realidade, mas para explicar ela também. Né? O mercado financeiro, por exemplo, aqueles milhares de gráficos que a gente assiste sobre bolsa de valores e etc., são fruto de toda uma estatística, de uma matemática por trás, por isso é muito importante. Terceiro eixo é a parte que a gente chama de humanística, onde a gente vai estudar um pouco de história econômica, é claro, as origens do capitalismo, por que a economia brasileira tem tanta dificuldade de crescimento nos últimos pelo menos 30 anos, entender um pouco a dinâmica da economia brasileira, dos grandes pensadores, quem foi Adam Smith, por que ele é tão importante, quem foi Karl Marx, quem foi Friedrich Engels, quem foi, por exemplo, Keynes, Hayek, Milton Friedman, grandes pensadores que, apesar de terem produzido textos há mais de um século, estão presentes ainda até hoje. E o quarto eixo é o eixo de finanças, fundamental. Vocês têm desde o primeiro período do curso disciplina focada em finanças. Hoje, se a gente fosse atribuir um adjetivo ao capitalismo, seria capitalismo financeiro. Então é de fundamental importância entender bem finanças pessoais, finanças comportamentais, finanças empresariais, finanças públicas. Nós temos uma disciplina muito especial chamada Valuation e também uma outra, mercado de capitais, focada nessa nova economia, nessa nova finanças. Muito bem, essas são as 4 grandes áreas do curso de economia e, como eu disse, o nosso curso ele é bastante focado nestas áreas. Muito bem, onde você quer trabalhar? O curso de economia te coloca lá. Se você quer ir para o agronegócio, o curso de economia te propicia trabalhar no agronegócio, na indústria, em grandes redes de varejo, em grandes empresas de tecnologia e principalmente, claro, mercado financeiro. Como você tem um conhecimento da parte estatística, de macroeconomia, para o mercado financeiro, sem dúvida nenhuma, é o melhor profissional para atuar. Mas você pode ir para o meio acadêmico também, ou, se você tem interesse em abrir o seu próprio negócio, ser um empreendedor, economia vai te dar todo o subsídio microeconômico, macroeconômico, para você poder abrir o seu próprio negócio. Então a minha pergunta é, onde você quer atuar? O curso de economia coloca você lá de uma forma bastante eficiente. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.